Fala galera, beleza? Eu sou Paulo Vaz e vocês estão no Inside Cars. Ah, meu Deus, que saudade de falar isso. Estamos de volta! E com ele, um dos carros mais legais da atualidade no mercado nacional, o Polo GTS. Fica ligado, vamos lá dentro, eu vou falar um pouquinho mais dele para vocês. Bom pessoal, antes de mais nada eu queria pedir um grande favor para vocês. Se vocês ainda não são inscritos no nosso canal, se inscrevam, ativem no sininho as notificações e aí sim vocês vão saber de tudo que a gente traz para vocês. Se vocês já são inscritos, deem um like aqui neste vídeo, porque isso é muito importante para nós. O YouTube reconhece que este conteúdo foi relevante para você e ele continua entregando sempre que a gente postar vídeo novo. Vamos falar sobre este carro Polo GTS, que é um dos carros que eu acho mais legais do mercado brasileiro, do mercado de carros nacionais, vamos dizer assim. Ele traz para nós ainda aquele fundo de esperança de que carros especiais ou mais esportivos não vão morrer, apesar da pouca oferta nas linhas das montadoras que trazem carro ou fabricam carro aqui no Brasil. Enfim, este é um Polo GTS. E por que eu tenho que enfatizar sempre que é um GTS? Eu acho que pelo fato da escassez de carros especiais, a gente teve uma tendência a imaginar que viria um Polo GTI pela frente, que a Volkswagen ia trazer um Polo GTI com 200 cavalos, né? Aquele motor 2.0, mas não foi isso que aconteceu. Então muita gente criticou este carro por dois motivos. Aliás, eu acho que uma das principais críticas que fizeram a este carro foi a altura que ele ficou do solo. Falaram que ele não tem nada de diferente do que um Polo Highline. E aí que eu discordo plenamente de todas essas opiniões. Sim, ele é um Polo Highline com uma roupagem esportiva, mas ele entrega uma performance mas muito diferente da do Polo Highline, tá? Apesar dele continuar alto, este carro teve toda a suspensão recalibrada. Ele é uma suspensão sensivelmente mais dura do que a do Polo Highline, mas apesar também das rodas Aro 17, este carro entrega muito conforto ao andar em ruas mais esburacadas de grandes cidades como São Paulo. Eu não sei onde você mora, mas o asfalto de São Paulo é deprimente. Então você consegue utilizar esse carro de uma maneira bem suave. Outra coisa que muda sensivelmente, claro, é o motor. O Polo GTS conta com motor 1.4 de 150 cavalos, 1.4 turbo, assim, 150 cavalos, 25,5 kgfm de torque, unido a um câmbio automático com conversor de torque de 6 velocidades. Este conjunto leva este carro de 0 a 100 km por hora em 8,4 segundos, o que é bastante agradável para uma categoria de carro como esta, né? Você conta para dar um reforço nessa impressão de carro mais esportivo, e que não é uma impressão, ele é de fato um carro mais esportivo. Você conta com alguns modos de direção que você consegue selecionar aqui no painel, e você conta com o modo Eco, o modo normal, esporte ou individual. Mas o que muda nessa seleção de modos de condução? Quando você vem aqui no individual, você consegue setar ou ajustar cada um deles. A direção fica bem mais responsiva e mais pesada também. A transmissão, que você consegue colocar no modo esporte, né? Ou normal, se você estiver no modo individual. A climatização normal ou eco, e o som do motor normal ou esporte ou eco. Som do motor que sai nas caixas, tá? É o ideal? Não é, mas tem muita gente fazendo, muito carro maior do que esse aqui fazendo isso, né? A própria Volkswagen tem isso no Golf GTI. Esses modos de condução são muito bons e muito importantes neste carro aqui. Por quê? No modo normal, quando o câmbio está em drive normal, o
carro tem um lag de acelerador, como todos os carros da Volkswagen equipados com este motor, que chega a ser, na minha opinião, até perigoso. Então, se você for sair de uma pista para outra, olha o tempo que ele demora para responder. E aí você não consegue calibrar direito o seu pé. Então, quando você coloca no modo esporte, a resposta do acelerador é muito precisa. Aliás, muito mesmo, muito mais precisa. Assim como a resposta do volante também se torna mais precisa. E aí o carro se torna muito mais prazeroso de dirigir e muito mais direto às suas ordens ou à sua tocada. Eu arrisco dizer que no modo esporte ele pode se tornar até mais econômico do que no modo normal, porque com esse gap de acelerador, ou você está pisando e ele não está respondendo, aí chega num ponto que você pisa e ele pula, então o carro está sempre nada ou tudo, nada ou tudo, nada ou tudo, é meio chato. No esporte não acontece isso, você consegue dosar e o carro ter aquela tocada mais linear, entende? Além disso, você tem aqui nessa central multimídia, que é bem legal, você tem, quando você aperta a tecla Car, que é carro em inglês, né, pra quem não sabe, ele tem dois painéis que você tem 3 contadores aqui, um é da temperatura da água, um da temperatura do óleo e o terceiro, que é o do meio, que é a pressão que está usando na turbina. Bacana, legal. E para você que vai fazer um track day, ele também conta com cronômetro de volta. Olha que legal. Você consegue cronometrar a sua volta aqui neste painel, nessa central multimídia, que é uma central bastante completa, tal. Ela conta com Apple CarPlay, ela conta com Android Auto e em conjunto com este painel que já é famoso, que é o Active Info Display, que é um painel totalmente digital, que você consegue configurar diferentes modos de diferentes layouts, né, com diferentes informações, tal. Ele é bastante configurável, este painel é bem bacana, bem moderno e passa uma sensação de um carro de uma categoria maior. Certo? Falando em itens de conforto, o que esse carro conta como itens de conforto? Ele tem sensor dianteiro e traseiro de proximidade. Na traseira ele conta com câmera de ré também. Ele conta com este volante que já é bastante conhecido da linha da Volkswagen, com a insígnia GTS aqui embaixo, costuras vermelhas. Você consegue também trocar as marchas através dessas aletas atrás do volante. Você tem o acendimento automático do farol, você tem freio a disco nas 4 rodas, o que é bem bacana. Você tem o retrovisor eletrocrômico, você tem o adicionamento automático dos limpadores de para-brisa, você tem também um ar digital, não é dual zone, mas ele é automático e ele conta com 2 saídas para quem vai atrás. Aliás, para quem vai atrás também tem uma entrada USB para carregar o seu celular. Pois é, ele tem algumas coisas que te lembram que você está num carro um pouco mais esportivo, que são os frisos vermelhos no painel, nas saídas de ar-condicionado laterais. Você tem a costura vermelha no volante e nos bancos. Aliás, esses bancos são maravilhosos, impressionante o que eles são bons, confortáveis. Você tem só o ajuste de altura, para frente e para trás, e do encosto também para frente e para trás, né? A inclinação do encosto. Não tem um ajuste lombar, mas honestamente não é necessário. Ele não é em couro, ele tem apliques de imitação de couro, mas ok, eu acho bem legal. De qualquer jeito, eu acho bem legal. E você também não tem o ajuste do encosto de cabeça, o que é bom, porque ele vai estar sempre no lugar correto para você utilizá-lo, tá? Você tem ainda algumas insígnias, além desta aqui no volante GTS, na lateral do carro, onde seria o repetidor de pisca, vai nos carros antigos, que esse aqui não tem, ele tem nos retrovisores. Você tem GTS também, aqui uma soleira na porta,
escrita GTS, você tem escrito GTS nos bancos e na grade frontal. Os faróis são em LED, só os faróis de neblina que não são em LED, o resto, o farol principal é em LED. Se você for viajar, cabem 5 adultos aqui? Não, cabem 4 adultos confortáveis, relativamente confortáveis, mas vá viajar, e isso é um conselho que eu te dou, vá viajar para um lugar de bastante calor, onde você vai levar pouca roupa, porque o porta-malas comporta no máximo 300 litros de capacidade. Ele é keyless, então você tem tanto a abertura e fechamento das portas sem precisar da chave. Você liga o carro através do start-stop. Aqui ele conta com o start-stop também no trânsito. Eu tenho minhas ressalvas quanto ao start-stop, mas o porta-malas você só consegue abrir com o carro desligado. Tá vendo, pessoal da GM, na posição em P de parque, né, do câmbio, e pela chave. Não tem um botão, a chave que abre, e ele abre não sozinho, mas ele dá um pulinho e você puxa para cima. Este carro está fazendo neste momento de consumo médio, né, desde que eu liguei o carro, 6,7 km com litro. A fabricante fala que ele faz 7,1 com etanol. Ele está abastecido com etanol e está fazendo 6,7. No percurso mais longo, ele está fazendo 9. Eu peguei aí um pouquinho de estrada, peguei avenidas mais largas, e a gente está no trânsito da pandemia, né, pessoal? Então é um pouco mais livre e tal. Então ele está fazendo média de 9 km com litro. Eu não testei nesse carro, mas como ele usa o mesmo motor 1.4 e o mesmo câmbio do Golf 1.4, da Golf Variant 1.4, eu sei que esse motor pode ser muito econômico, principalmente na estrada. Eu acho que é inevitável comparar este carro ao Sandero RS, tá? Até porque são carros da mesma categoria e são hoje os únicos carros esportivos desta categoria oferecidos no nosso país. Pelo tamanho, tem o Mini S, mas aí já é um valor muito mais alto, é outro público, enfim. Estes dois são os carros a serem oferecidos numa faixa de até 100 mil reais. Paulo, o Sandero RS custa 30 mil reais a menos do que este carro. Tem a mesma potência, faz 0 a 100 quase no mesmo tempo. Ele foi preparado pela Renault Sport, que é a divisão esportiva da Renault. Ele é um carro de verdade, verdadeiramente esportivo. O Polo GTS não é, concordo com você. Mas, e aí vai entrar uma opinião pessoal, tá, gente? Pra mim, o Sandero RS tem duas coisas que me incomodam muito. Ele só é oferecido com câmbio manual, o que eu não acho nenhum problema. Assim como esse aqui não tem câmbio manual, ele só é oferecido com câmbio automático. Eu acho que poderia vir com câmbio manual, poderia ter uma opção de câmbio manual. Mas o câmbio manual do Sandero RS é muito curto. São relações muito curtas. Então, no trânsito, no dia a dia, você tem que ficar cambiando bastante. Além disso, na estrada, o Sandero RS, em sexta marcha, a 120 km por hora, ele está acima de 3.500 giros, se eu não me engano. Eu não tenho certeza se está mais perto dos 4.000 ou dos 3.500, mas ele está acima de 3.500 giros. Gente, para fazer uma viagem daqui, sei lá, até Ubatuba, a única parte que você vai se divertir é na serra. Porque aquele som daquele motor, e lá sim o som é do motor, fica ecoando com motor a 4.000 giros o tempo inteiro e não tem um overdrive. Enquanto nesse aqui você tem a opção Sport, que aí ele segura o motor com um giro mais alto, e a opção Drive, onde você, eu tô em quarta marcha a 46 km por hora, ou seja, o carro está silencioso, o carro está indo bem,
Então ele não incomoda numa velocidade ou numa estrada. Além disso, o Sandero RS eu dirigi somente na pista, foi na Capoava, lá naquele festival do canal Acelerados, aliás, festival bem legal. E eu disse na época para a Glenda, que trabalha na Renault, que eles erraram em não colocar, afinal tinham vários Sandero RS para dirigir lá, eles erraram em não colocar uma banquinha de venda daquele carro na saída da pista. Porque quem tivesse dinheiro e dirigisse aquele carro na pista, comprava o carro na hora. Mas no dia a dia, na cidade, ele é bastante duro. Esse carro não é. Esse carro ele é mais firme, ele teve a suspensão recalibrada, mas você consegue conviver na superfície lunar, que é o asfalto de São Paulo, muito, mas muito mais tranquilamente do que com o Sandero RS. Ah, Paulo, mas pô, você compraria o Polo então ao invés do Sandero? Depende. E eu vou dizer por que depende. Se fosse o Paulo de 15, 16 anos atrás, eu compraria o Sandero RS. Porque era um Paulo que ia para a faculdade, que estava aí procurando estágio, enfim, não precisava ficar dirigindo para cima e para baixo, no trânsito, ia mais aproveitar o carro de uma maneira mais solta, mais livre. Ou se fosse o Paulo de hoje, comprando um carro somente para diversão, ou seja, se eu tivesse um carro para trabalhar, para ir para obra, para ir filmar, para ir para evento, no dia a dia, no trânsito, e fosse comprar um carro para me divertir e de vez em quando colocar na pista, eu compraria o Sandero RS. Mas o Paulo de hoje, com as condições de hoje, compraria este carro. Por quê? Porque eu conseguiria usá-lo em mais ocasiões do que o Sandero RS, de maneira tranquila. Então eu conseguiria ter uma tocada mais esportiva, eu conseguiria ir viajar para a praia ou para o campo bem, tranquilo, suave, gastando pouco. E aí a hora que eu chegasse numa serra, conseguir ter uma tocada mais esportiva, ter uma resposta melhor do carro em curvas, em estradas mais sinuosas, eu iria de Polo. Com certeza. Ah, mas Paulo, ele custa 30 mil reais a mais do que o Sandero RS. Concordo. Mas, eu vou te dizer, ao dirigir aqui dentro, olhando o painel, você tem esse painel digital, você tem essa central multimídia que, diferente do Sandero RS, não parece que foi feita na mesma época do Pense Bem. Ele te passa uma sensação de um carro melhor acabado, mais de uma categoria melhor, de um refinamento maior. Então eu acho que vale os 30 mil a mais. Sinceramente, acho que vale os 30 mil a mais. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do Polo GTS. Eu vou te dizer, é um daqueles carros que eu não gostaria de devolver, porque é muito legal. É muito legal de dirigir, além de ser uma espécie de carro que está basicamente em extinção no nosso mercado. Então, se você tem dinheiro para comprar um carro deste, compre, porque é comprando que ele continua no mercado, ou que outras montadoras possam trazer também opções que a gente sabe que tem lá fora e não tem aqui. Como eu sempre digo, se ainda não são inscritos no nosso canal, se inscrevam agora e ativem aqui embaixo no sininho as notificações para ficarem sabendo de tudo que a gente traz para vocês. No final de semana, não sei se é sábado ou domingo, faz tanto tempo que a gente não grava, tem o IC Responde deste carro. Vá lá no nosso Instagram, @InsideCarsTV, e faça a sua pergunta. E
Até a próxima, pessoal. Um grande abraço.